Tá certo, e a gente vai alongar essa conversa aqui, inserindo nela o vereador Renato Berger. A Lídia permanece aqui conosco, acompanhando tudo. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Tiago. Vereador Renato, que é o líder do prefeito na Câmara Municipal de Teresina, e há uma expectativa por uma visita do prefeito Dr. Pessoa amanhã ao Parlamento. Confirmado? Bem, nós teríamos uma reunião, né, a pedido do próprio doutor Pessoa. Ele pediu que eu agendasse uma reunião com os vereadores e vereadoras para o dia de amanhã. Mas algumas pessoas orientaram ao doutor Pessoa, aconselharam ao doutor Pessoa a não fazer essa reunião por conta do momento, né? O momento de pandemia. E você vai reunir 29 vereadores, prefeito, alguns secretários, imprensa, seria um pouco arriscado. E então ficou definido já agora, né, seria a reunião amanhã, já agora pela manhã, e que o doutor Pessoa vai receber, né, os vereadores, né, no gabinete dele e assim 4 vereadores por dia até que se chegue ao total de vereadores. Então, mais ou menos em uma semana e meia, você terá o contato pessoal com todos os vereadores. Então, essa é a ideia do doutor Pessoa. Vereador, hoje eu conversando lá na Câmara, ali nos corredores, com um parlamentar, uma liderança lá, aliado ao Palácio da Cidade, e sobre esse distanciamento, essa ansiedade, ele me saiu com a seguinte expressão: ora, se nem a oposição quer brigar com o prefeito, o que é que nós vamos brigar? É esse o espírito? O espírito, olha, o que a gente precisa entender? O doutor Pessoa, o governo do doutor Pessoa, tem 13 dias ou 14 dias de trabalho pela cidade, né? Você tira os fins de semana, você tem 14 dias. E você, quando assume uma função, principalmente uma ação tão importante como essa, você precisa conversar com seus assessores, conhecer os problemas que estão existentes no momento, né? Tem que decidir sobre algumas questões naquele momento. E isso faz com que as pessoas tenham uma preocupação com a cidade nesse momento. E as conversas que tanto Jeová como eu, nós estamos tendo com os vereadores e vereadoras, mostrando isso. Olha, tem que se dar um tempo ao prefeito, né? A vantagem do governo do doutor Pessoa é que o prefeito foi vereador, né? Conhece praticamente todos que lá estão e com alguns, como comigo também, ele conviveu como vereador, sabe qual é o relacionamento que se tem dos vereadores com o próprio executivo, ele está vendo agora. Então, assim, o que nós queremos? O que os vereadores querem? Querem ter o contato com o prefeito, o que é natural. O prefeito assumiu agora, cada um querendo seu espaço, tem vereadores novas e tal. E qual é a intenção do prefeito? Trabalhar com a Casa Legislativa, porque ele conhece a Casa Legislativa. E o sentimento é importante, porque assim, não é o sentimento só do doutor Pessoa. É o sentimento do vice-prefeito Robert, do secretário de governo, do secretário de planejamento, e assim sucessivamente. É a intenção da casa, né, do executivo para com o legislativo. E o legislativo, eles sabem que o doutor Pessoa tem está pegando uma prefeitura, existem alguns problemas na prefeitura, né, que ele precisa tomar pé da situação para depois se fazer essa reunião. E depois você pode fazer até uma reunião comemorativa, né, de alguma coisa. Né? Mas nesse momento, por conta da pandemia, se achou melhor não haver esse encontro com o todo, né, e sim na individualidade. Lídia Brito. Vereador Renato, boa tarde. Ontem, no encontro com os vereadores, né, alguns parlamentares chegaram a manifestar, né, alguns desejos, algumas reivindicações. A liberação das emendas parlamentares tem sido aí o principal pedido dos vereadores? Olha, é um dos pedidos, né? O que a gente entende? As emendas, elas são importantíssimas para a cidade. O vereador indica, o recurso é da cidade, é da prefeitura, certo? E, logicamente, que elas são destinadas a alguma ação na cidade. Então, é importante. E o doutor Pessoa, ele vê isso, ele entende isso, né? E ele quer trabalhar mesmo com os vereadores e vereadoras. Ele quer fazer pela cidade
certo? Não é só ele, não. Ele quer fazer com aquelas pessoas que contribuem com as ações. Um exemplo que ele tem colocado muito. Se vem um recurso federal destinado por um deputado, por um senador, ele quer ir à comunidade, né, e dizer, olha, esse serviço, ou essa ação, ou essa construção, né, ela tem que estar sendo feita porque o deputado, ou o senador, ou no caso estadual, o deputado estadual, ou o vereador, né, colocou a emenda para que fosse feita. Ele quer ser justo com as pessoas que querem também ser justas com a cidade de Teresina. Esse aceno do prefeito Doutor Pessoa realmente é no sentido de construir uma base ao ponto de anular uma oposição ao governo dele? Não, é um propósito realmente do prefeito? Deixa eu dizer assim, o doutor Pessoa, assim, o que a gente vê. O doutor Pessoa é uma pessoa que ele vai governar, né, ele tem uma equipe competente, ele soube escolher uma equipe, mas ele tem uma diferença, ele age também com o coração. Ele é uma pessoa muito humana, né? Ele sempre se refere ao passado dele, de sofrimento. Então, ele não pode ver uma pessoa que passando por um momento difícil, por um sofrimento, que ele quer resolver o problema, né? Ele chega até a chorar várias vezes. Eu vi o doutor Pessoa chorando, e não é demagogia, é dele, é o sentimento dele. Então, a população de Teresina pode ter certeza de uma coisa: o doutor Pessoa vai ser um prefeito que vai tratar principalmente com muito carinho e respeito aquelas pessoas que mais precisam. Esse é o sentimento que eu vejo nele. Social. Ele vai lutar pelo social, ele vai fazer com que as pessoas possam ter oportunidade. Agora, precisa um pouquinho de paciência, né? Ele está se iniciando uma gestão. Eu tenho visto, eu até me preocupo às vezes, o tanto de pessoas, né? E são pessoas humildes, lideranças comunitárias, que estão indo conversar com o prefeito e ele atendendo. Quer dizer, é fila lá para atendimento. E ele atende a todas elas. Né? Vereador, e sobre a reforma administrativa, existem aí alguns impedimentos legais que poderiam afetar a segurança jurídica da proposta que vai ser enviada à Câmara, provavelmente já na próxima semana, e sinaliza aí para alguns recuos, principalmente em relação à criação de secretarias, de novas pastas na estrutura administrativa. Olha, sim, se preocupou. Eu estive lá porque eu estou sempre tanto conversando com o prefeito, ontem mesmo eu estive com o prefeito, como com o vice-prefeito, com o secretário de governo, secretário de planejamento, enfim. Essa mensagem, ela vai, né, com o espírito de melhorar a cidade, melhorar os serviços para a cidade. E é importante, né, que ele crie algumas alternativas, né, que ele está encaminhando, mas também que tome cuidado com algumas coisas, né? Como essa lei, né? É uma lei complementar para 173, né? No artigo 8º, no inciso 2º, me parece, que ela pondera, ela proíbe, né, a criação de cargos caso altere o orçamento, caso você crie despesa. Por isso a preocupação. O secretário de governo, eu estava há pouco com ele, com o vice-prefeito, né, conversando sobre isso e mostrando e vendo e analisando que não pode ter um aumento de recursos, de gastos. Então, assim, o que a prefeitura tem hoje de concreto? Vai ser dividida a SDU, que agora é SAAD, né, a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas. Todas as SDUs passam a ter essa nomenclatura? Todas elas. SAAD agora? SAAD. Nossa, você em casa já vá se familiarizando com esse termo. E isso foi uma decisão do próprio prefeito, né? Do próprio prefeito. Então, assim, você tem o centro da cidade que, por vezes, ele é esquecido. Né? Quando você fala, SDU é centro-norte, mas você olhava sempre para a questão mais, né, afastada, da Santa Maria, do Mucambim e tal. Então, ele vai dividir para que você tenha a SAAD Norte e a SAAD Centro. Por quê? Para cuidar também do centro da cidade, que é importantíssimo para a gente. Né? Outra questão, deve ser criada, eu digo deve porque está decidida, mas tudo, né, ainda não está fechado. Agora, deve ser criada a Secretaria de Defesa Civil, porque é uma secretaria importantíssima, né? Que se preocupa com a cidade, que tem ações que são, às vezes, emergenciais, que precisam ser realizadas. Então, está se criando essa secretaria.
E parece que vai se dar um freio um pouco na criação da Secretaria de Segurança. Então, também assim, mas isso já está certo, Renato? Não, está se discutindo. Quer dizer, a Prefeitura está discutindo. E eu estou dizendo assim, porque como eu estou participando das conversas, dos contatos, para saber como está indo, né, eu estou sempre sendo informado para que você informe também aos vereadores e vereadoras. Então, assim, parece que se suspendeu um pouco, né, a criação. E se coloca também a possibilidade de extinguir a Secretaria de Concessões e Parcerias Públicas-Privadas, transformando ela, por ser um órgão importante para a cidade, importante nesse momento, né, de crescimento, de busca do crescimento, de parcerias para que se possa investir, né, transformando em coordenadoria. E seria, então, uma coordenadoria junto à Secretaria de Planejamento, né? Se estuda outros ajustes, como assim, extinção das ouvidorias das secretarias, né? Hoje nós temos uma ouvidoria do município, então se vê que não há necessidade de continuar, com exceção da ouvidoria, que é uma questão própria da Fundação Municipal de Saúde, né? Essa permaneceria. Então, assim, está se procurando sempre adequar. Mas vai ter que montar uma estrutura na SAAD Centro. Por isso se extingue alguma coisa. E a outra coisa, você vai pegar o orçamento, ver o que é definido para a questão centro, vai ser utilizado na questão centro. Para os outros demais locais da região... Então vai ser dividido o orçamento também, né? Também o orçamento. Para não ter nenhum impacto e gerar despesa. Pessoal. Né? O que vai ser criado? Um cargo de superintendente e um de superintendente executivo, né? O restante não. Vai ser dividido, vai se ter um contato. Quando puder, né? Então, as coisas melhorarem, essa pandemia, se Deus quiser sair, aí você tem como melhorar a situação e definir melhor aquelas ações que o governo do Dr. Pessoa tem e que colocou, né, nas suas mensagens, colocou no seu programa de governo, para que ele possa trabalhar. Daí, quando as pessoas dizem, mas o Dr. Pessoa não vai ter oposição, pode vir a ter, mas tem que ser uma questão de bom senso. O que a pessoa pode, nesse momento, ser oposição se o Dr. Pessoa está começando a trabalhar agora? Não é uma questão de coerência. Não é que eles vão fazer parte do bloco, né, do prefeito, de apoio ao prefeito, né? Mas eles são pessoas conscientes e estão sabendo que, nesse momento, não se pode fazer oposição quando não se tem nada para fazer oposição. Lídia Brito. Vereador, a Casa retorna os trabalhos legislativos, né, a partir do dia 1º. O que já tem definido com relação à formação das comissões técnicas da Casa, que são essenciais para o retorno dessas atividades? Essas são fundamentais. Se começar uma sessão sem ter as comissões é ruim, mas isso aí está sendo uma preocupação do presidente. Ele já ouviu todos os vereadores, os partidos, né, as intenções dos partidos, nós mesmos lá do PSD, tanto eu como Ismael, colocamos nossa posição sem criar problemas, sem ter briga por posição. O que nós queremos é que as coisas andem. E esse é o sentimento da gente, colaborar para que a cidade seja beneficiada. Então, assim, qual é a intenção? Eu tinha a intenção de fazer parte da Comissão de Legislação e Justiça, né? E eu sei que vários outros vereadores têm. Então, não vou brigar por isso, não tem problema. Mas, então, eu quero fazer parte e devo fazer parte, né, da Comissão de Educação, de Esporte, de Cultura, né, que é uma área que eu entendo, que eu acho importante e que foi uma das bandeiras na minha campanha. Então, tenho essa intenção. O Ismael, do mesmo jeito, sem criar problema, mas teria interesse em participar dessa comissão também de educação. Por quê? Porque nós somos bem afeitos, bem ligados ao esporte e à educação. Tá certo, nós queremos então agradecer ao vereador Renato Berger, líder do prefeito na Câmara Municipal de Teresina, pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Uma boa tarde, eu agradeço também a possibilidade de poder expor, né, e mostrar aqui o andamento do nosso trabalho.